No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a festa de Sukkot, o seu significado cabalístico e qual é a relação principal com o nosso mundo emocional. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. A festa de Sukkot se inicia no 15 de Tishrei. É uma data que cai então 5 dias depois do Yom Kippur. Durante os 10 dias de retorno, que a gente chama de Teshuvah, de retorno para Deus, que começam em Rosh Hashanah e terminam no Yom Kippur, a gente tem um período da Kabbalah em que a gente se arrepende dos nossos erros e dos nossos pecados para poder, digamos, curar a nossa alma e chegar mais perto do Criador. Mas o estágio final desse nosso arrependimento, a verdadeira retificação dos nossos erros do passado, é mais do que eu simplesmente sentir um pesar pelos erros que eu cometi. Para Kabbalah, eu preciso realmente transformar o meu eu, Eu preciso realmente me comprometer com um aperfeiçoamento pessoal. Sukkot é uma festa, então, que tem 7 dias na qual nós somos obrigados a fazer esse aperfeiçoamento. Tá? Mais especificamente das 7 sfirot emocionais que cada um de nós possui na alma. Então, é isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, dessas 7 sfirot emocionais. A gente vai analisar a forma como cada dia da semana, da festa, exemplifica uma dessas sfirot. Tá? É o que está acontecendo aqui, então, esse é o grande simbolismo de Sukkot. O primeiro dia da festa vai ser associado, por exemplo, com a sfirá de Hesed, o segundo com a sfirá de Gevurah, o terceiro com Tiferet e assim por diante. Essa manifestação de cada uma das 7 sfirot emocionais durante a festa de Sukkot corresponde, então, a um ensinamento místico que eu já abordei em anos anteriores, para quem quiser saber, que durante a festa a gente recebe 7 visitantes ilustres, ushpizin em aramaico, que visitam todas as cabanas. Além de convidar então os amigos para nossa cabana e de a gente fazer refeições festivas durante esses 7 dias, segundo os ensinamentos da Kabbalah, a gente dá as boas-vindas a esses 7 convidados especiais, 7 convidados realmente místicos, que seriam Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, José e Davi. Como ensina o Zohar, que é o livro máximo da Kabbalah, a obra fundamental da Kabbalah, ele diz o seguinte: quando um homem vai para Sukkah, um ser humano, senta-se na Sukkah, ele está à sombra da sua fé e a Shekhinah, que é a presença divina, espalha as suas asas sobre ele, ou abre as suas asas sobre ele. E aí Abraão e 5 outros justos, mais o Davi, se juntam a esse homem, fazendo a sua morada com ele ali na cabana. Então por isso que também, diz o Zohar, a pessoa deve se alegrar muito nos dias da festa, porque ela está recebendo esses convidados que estão morando com ele na Sukkah. A festa de Sukkot é considerada uma festa de muita alegria. Bom, esses 7 convidados místicos, então, que visitam cada uma das cabanas, são conhecidos na Kabbalah como 7 pastores do povo de Israel. Por quê? Porque cada um deles vai personificar uma das 7 sfirot emocionais que a gente está falando aqui. Eles vêm, portanto, para a nossa sukkah, para a nossa cabana, para alimentar o nosso espírito, numa sfirá dessas emocionais. Cada pastor vai transmitir a sfirá que é única dele. E nós, então, vamos oferecer a nossa hospitalidade para esse pastor, tentando emular a sua vida, que serve de inspiração. E aí a gente faz isso como? Aperfeiçoando a maneira como a gente emprega essa sfirá emocional na nossa vida. Eu emulo aquele comportamento e retifico um atributo em mim. Então, por exemplo, Abraão, que é o primeiro convidado, o convidado principal do primeiro dia de Sukkot. Ele é a personificação da primeira sfirá, a sfirá de Hesed. Entre os grandes personagens da Torá, Abraão foi o que melhor incorporou o atributo que a gente poderia traduzir como amor, ou como bondade. Então a gente vê na história que ele amava os homens, amava a Deus, e ele dedicou a sua vida a servir a Deus e espalhar o nome de Deus na terra. Por exemplo, ele é considerado o homem que espalhou o monoteísmo. Ele ajudava as pessoas materialmente, espiritualmente. Então Abraão sempre aparece na história envolvido com o quê? Com atos de bondade. Ele oferecia alimento para a pessoa, ele oferecia abrigo para os viajantes e ele procurava sempre trazer essas pessoas mais próximas para Deus. Quando eu faço atos desse tipo, eu estou emulando Abraão. Isaac já, por exemplo, filho de Abraão, visita a nossa sukkah no segundo dia da festa. Por quê? Porque ele personifica a segunda sfirá emocional, que a gente chama de Gevurah. Essa sfirá é essencialmente, é difícil de falar dela, mas basicamente a capacidade e a força de controlar o meu eu.
né, e de vencer por causa disso. Então, o evento mais marcante na vida de Isaac foi o quê? Quando ele conteve totalmente a sua vontade e se deixou ser amarrado no altar para ser sacrificado. Isaac tinha tanto controle sobre si próprio que ele queria ser sacrificado pelo seu próprio pai, porque ele sabia que assim se estaria cumprindo uma ordem de Deus. Na verdade, Abraão servia a Deus com amor, né? Enquanto Isaac está servindo com temor, a gente diz na Cabalá. Então, esse segundo patriarca estava disposto, inclusive, a morrer por Deus sem sequer um suspiro de protesto, né? Ele não expressou nenhum tipo de descontentamento, de tristeza. Ele se entregou totalmente, entregou o seu ego totalmente ao Criador. Isso é Gevurah. Aí a gente tem Jacó, filho do Isaac, né? Neto do Abraão, terceiro e último patriarca do povo. Ele é o principal visitante da terceira noite de Sukkot. Jacó personifica a terceira esfirá emocional, chamada Tiferet. Por quê? Porque ele conseguiu mesclar o atributo de Hesed do avô, Abraão, com a Gevurah do seu pai. O que significa isso? Que em certos momentos da vida, o Jacó age notadamente com Hesed, tá? E em certos momentos com Gevurah. Por exemplo, ele, de maneira muito honesta e de maneira muito fiel, serve ao sogro dele, chamado Labão, em português. Apesar de repetidamente ter sido trapaceado por ele. Mas em outras ocasiões ele exibe a Gevurah que eu falei, tá? Como por exemplo quando ele luta e derrota um anjo de Deus, né, que ataca ele. Bom, qual é o visitante mais distinto que a gente tem no quarto dia de Sukkot? Moisés, que personifica então a quarta esfirá emocional chamada Netzach. Moisés incorpora esse atributo porque, apesar de ser o mais humilde dos seres que já existiu, né, a Torá coloca ele assim, ele como um agente de Deus recebe uma ordem divina de impor a vontade de Deus sobre os homens, né, de ser esse veículo na terra. Foi Moisés, portanto, que fez cair aos seus pés o poderoso faraó e o Egito. Foi ele que lidera o povo de Israel para fora da escravidão e que coordena esse povo, ou lidera esse povo durante os 40 anos de permanência no deserto. Foi ele também que impôs a Torá sobre o povo, né, que trouxe a Torá para o povo de Israel. Então, a Sfirá de Netzach, ela também às vezes é traduzida ou definida como uma eternidade, no sentido de que tudo que Moisés fez na sua vida teve efeitos duradouros ou eternos. A Torá que ele trouxe das alturas, e que tem, né, o seu nome, é eterna. O tabernáculo que ele construiu no deserto, e ele construiu sob sua supervisão, é eterno. Né? Diferente, por exemplo, dos 2 templos de Jerusalém, nunca foi destruído. O máximo que aconteceu, ele foi desmontado, né? Foi ocultado num lugar que a gente não sabe até onde está, mas é eterno. O casamento que Moisés promoveu entre Deus e o povo, por meio da Torá, que ele ajudou a realizar, é um casamento eterno. Tá? E por aí vai. O quinto visitante, no quinto dia de Sukkot, é Arão, irmão do Moisés, que personifica, portanto, a quinta esfirá chamada Hod. Arão, em vários aspectos, ele era o oposto do irmão. Né? Na árvore da vida, elas são opostas a essas firotas. Ele ficou conhecido por ter feito paz entre todos, diz a tradição. E essa sua capacidade veio da disposição que ele tinha de ceder às pessoas. Enquanto Moisés, por exemplo, fazia valer a sua opinião sobre os demais, né, fazia valer a sua vontade, porque na verdade era de fato a vontade de Deus, ele era esse mensageiro, Arão sempre se preocupava mais com a necessidade e desejo dos outros, e não a sua. Então, por essa razão, em contraste ao irmão, né, ele era muito amado por todos, a Torá diz. José, que é filho de Jacó, é o sexto visitante que a gente tem em Sukkot. Se a gente tivesse aí uma ordem cronológica, na verdade, o José tinha que vir depois do Jacó, né, e antes do Moisés. Mas a ordem que a gente está falando aqui dos visitantes é das firot emocionais, tá bom? E aí o José, então, realmente vai representar a sexta esfirá, que é Yesod. Bom, entre os homens aí que aparecem na Torá, José é conhecido como Hatzadik, José o Justo. Né? Ele recebeu esse título não só porque, por exemplo, ele se recusou a ter relações sexuais com a mulher do Potifar, quando ele não poderia, né? Mas também porque ele foi o canal através do qual bênçãos de Deus vieram para o mundo. Então está escrito, né, tem uma frase famosa que diz que o justo é o fundamento do mundo. E essa palavra fundamento em hebraico é Yesod. O fato de José ser a base do mundo, o fundamento do mundo, né, é a incorporação da própria esfirá de Yesod. Isso ficou comprovado, por exemplo, quando ele salva toda a sua família, e na verdade o Egito todo, e todas as terras vizinhas, da fome que estava assolando a região. Né? Ele é um canal de bênção, de prosperidade para todas essas pessoas.
E o sétimo visitante que a gente tem é o rei Davi, que personifica então a sétima e última esfera emocional que eu queria mencionar com vocês, para a gente avançar para outra coisa, que é o Malhut. Rei Davi é o maior monarca de toda a história judaica e ele representa, portanto, a perfeição de Malhut, que é a própria realeza. Malhut significa isso, reinado ou realeza. Essa esfera exemplifica a nossa capacidade, por exemplo, de receber e de retribuir numa medida ainda maior do que a gente recebe. O rei Davi mostra isso muito bem. Por quê? Ele recebe a liderança de um frágil reinado, né, de um frágil povo ali, tá, que acabava de ser derrotado pelos seus inimigos, e leva esse povo, através de um período ali de gestação, né, colocando esse povo num patamar muito grande, deixando, aliás, para o seu filho Salomão, né, esse legado de um reino maduro, unido e extremamente poderoso. O rei Davi também personifica Malhut por ser considerado a boca de Israel. Malhut é ligado à boca. Segundo o Talmud, as noites do rei Davi eram divididas em duas partes. Ele passava a primeira parte da noite estudando Torá, até a meia-noite, e depois, até a aurora, ele compunha os salmos, que a gente tem até hoje, e recitava esses salmos. Então, como uma forma de materializar Malhut, né, que aliás absorvem as outras esfirotas emocionais que a gente falou, Davi integrava todas as outras esfirotas. Foi ele que conseguiu, portanto, louvar a Deus como sendo a fonte suprema de todo o poder do universo. Ele conseguiu compor isso nos seus salmos, né? Então não é mero acaso o fato de que o único versículo da Torá que contém uma menção explícita de todas as firotas emocionais tenha sido dita pelo rei Davi. É um salmo que a gente lê nas nossas orações. E fala o seguinte: Lecha Adonai a Gedula, a ti eterno eu dou a grandeza, que é Hesed, a Gvurá, Agdulá, Gvurá, Veatiferet, a glória, a Netzach, Veaod, a eternidade e a majestade, Veaod, Veaesod, né? Tudo que existe nos céus e na terra. A ti, eterno, eu te dou a realeza, Malhut. Então, para quem quiser dar uma olhada depois, esse versículo é o Crônicas 1, 29, de 11 a 12. Então, essas foram, segundo a tradição, algumas das últimas palavras que o rei Davi pronunciou antes de morrer. E o que ele estaria ensinando aqui? Que a maior conquista humana em vida é você poder reconhecer Deus, né, o Todo-Poderoso, como a fonte de todos os outros poderes humanos que existem. Bom, ciente disso, então, o homem, segundo a Kabbalah, incorpora as firotas emocionais que nós estamos falando e realmente começa a assemelhar-se ao seu Criador, a espelhar o comportamento do Criador. Esses 7 visitantes que a gente tem em Sukkot, então, eles aparecem para nos ordenar a viver como eles viveram, ou para nos ensinar a viver como eles viveram. Do mesmo jeito que eles são 7 pastores do povo de Israel, nós todos somos afetados, claro, por sermos Israel, pelo seu legado, pela sua influência espiritual. E a gente é desafiado, digamos, ou chamado a viver como eles viveram. A gente tem que ser generoso como Abraão, reverente como Isaac, né? Ter o temor que Isaac tinha, equilibrado como Jacó, vitorioso e eterno como Moisés, humilde como Arão, justos como José e reais como Davi, né? Ter a realeza que o Davi tinha. Tá? Bom, entendido esse ponto, eu queria falar de outra coisa sobre Sukkot, as 4 espécies. Mas antes disso, vamos lá. Existem só 2 festas que se celebram durante 7 dias na terra de Israel. É a festa de Sukkot e a festa de Pesach. Tá? A diferença entre elas é que em Pesach, que é um mandamento divino, tá? Aparece um mandamento divino de comer a matzá. Tá? Esse mandamento ele entra na pessoa, eu como a matzá. Já durante Sukkot, é a pessoa que entra no mandamento divino. Ou seja, eu entro na sukkah, eu entro na cabana. Pesach é, portanto, considerado a retificação do meu espaço interno, ao passo que Sukkot é considerado a retificação do meu espaço externo. Enquanto eu estou na sukkah, na cabana, essa cabana me rodeia por todos os 6 lados. Né? Quais são os 6 lados? Representados até pelas 6 firotas emocionais. Norte, sul, leste, oeste, cima e baixo. Enquanto eu estou dentro dela, né? Enquanto eu estou nessa cabana, tá bom? E eu mesma pessoa, seria a 7ª esfera emocional, Malhut. Os 7 dias nos quais eu fico na sukkah, portanto, são associados à ideia de eu aperfeiçoar o mundo ao meu redor, o meu espaço exterior.
Isso também se reflete, aliás, nas 70 oferendas, nos 70 sacrifícios, um número obviamente múltiplo de 7, né, que se oferecia no Templo de Jerusalém durante a festa de Sukkot. E a tradição diz que esses 70 sacrifícios eram feitos para você levar bênção para 70 nações do mundo. Ou seja, eu queria iluminar o mundo, não só o povo de Israel. A retificação desse meu espaço exterior, que ocorre então ao longo aí da semana de Sukkot, reflete-se também através de outro mandamento importante da festa que eu falei, e agora eu queria abordar com vocês. O chacoalhar das 4 espécies. Eu tenho o lulav, que é a folha de palmeira, adas, que é a murta, aravá, que é o salgueiro, e etrog, que é a cidra. Eu pego essas 4 espécies e as sacudo em 6 direções. As 6 direções do universo tridimensional. Norte-sul, leste-oeste e cima-baixo, como eu falei. Com essas espécies, eu estou representando o quê? Os modos fundamentais que eu tenho de atingir as 6 direções da criação e de retificar novamente o meu espaço externo. Essas 6 direções constituem o meu espaço externo, e enquanto que a permanência no centro, eu, de novo, sou a Malhut, é o meu espaço interno, que eu estaria retificando em Pesach. Tá? Bom, então o que isso quer dizer? Vamos aprofundar um pouco. Malhut é o eixo central, o ponto focal, que está no centro das 6 direções. Onde, ao invés de olhar para fora, eu me fixaria para dentro, quando eu estou em Malhut. Eu integro a luz espiritual no meu íntimo. Tá? Agora, como o meu espaço externo tende a ser um espaço difuso, um espaço desconexo, o propósito de eu chacoalhar as 4 espécies é fazer o quê? Pegar essas 6 sefirot, que a gente chama de Tseirampim na Kabbalah, e trazer para Malhut. Tá? É por esse motivo que o Isaac Luria, o Ari, né, um dos maiores cabalistas de todos os tempos, ele até falava que eu tinha que sacudir essas espécies numa ordem muito específica. Não sei se vale a pena aqui detalhar, mas existem discussões quanto a isso. Segundo ele, eu teria que começar no sul, que é Hesed, depois ir para o norte, que é Gevurah, leste, que é Tiferet, cima, que é Netzach, baixo, que é Hod, oeste, que é Yesod. Tá? E aí, em Malhut, eu ficaria parado enquanto eu sacudo as 4 espécies. De novo, qual é a ideia? Integrando essas 6 direções no meu espaço interior, criando uma harmonia entre espaço externo e espaço interno. Bom, agora uma pergunta que pode surgir, né? Se o mandamento das 4 espécies está ligado às 7 esfirot emocionais, eu pegar as 6 mais a minha, por que eu estou usando 4 espécies, né? E não 7 espécies? Bom, a resposta é que, na verdade, as 4 espécies têm 7 componentes, tá? Que vão, então, aludir às 6 sefirot do entorno, né? As que a gente chama de Tseirampim, como eu falei, e a minha sefirá interna de Nukva. Por quê? Elas são desse seguinte modo. Eu tenho elementos que vão representar Hesed, Gevurah e Tiferet, tá? Depois, 2 Aravot que vão representar Netzach e Hod, um Lulav que representa Yesod e o Etrog que representa Malhut. Então, quando eu pego o Adas, que tem as 3 partes que eu falei, tá? Eu junto com as 2 Aravot, junto com o Lulav, que é 1, e com o Etrog, que também é 1. E aí eu estou indicando a necessidade de aperfeiçoar esses 7 aspectos. Tudo bem? Então, quando eu uno essas espécies com o Etrog, eu estou representando também mais uma coisa, a união entre céus e terra. Por quê? A gente costuma dizer que Tseirampim, as 6 sefirot, representam céus e Malhut representa a terra. Então, olha quanto simbolismo aí para a gente trabalhar. Bom, vamos um pouco mais fundo. O vídeo de hoje vai ficar longo, né? Vocês já perceberam, para falar dessas sefirot emocionais. A gente acabou de ver que os mandamentos divinos de Sukkot, então, estão ligados às sefirot emocionais, né? Seja a cabana, seja as 4 espécies. Mas eu preciso entender que a maneira, de que maneira, na verdade, esses conceitos cabalísticos estão ligados a nós. E como é que a gente aplica isso no nosso cotidiano. Então, a festa de Sukkot começa 2 semanas depois do Rosh Hashanah, né? A gente teve agora recentemente o Ano Novo Cabalístico. E aí, isso já tem aqui uma questão para a gente ver. A Kabbalah de Sukkot ensina que se a gente quer ter um ano positivo, né, o ano que acabou de começar, se a gente quer que ele seja produtivo, que ele seja pleno, a gente precisa se empenhar para aperfeiçoar essas 7 sefirot emocionais. Como a gente já viu, não quer dizer que essas sefirot são boas ou ruins, tá? Eu tenho sefirot que são necessárias. Dependendo de como eu utilizar essas sefirot, elas podem ser usadas para propósitos positivos e sagrados ou para propósitos negativos e profanos.
Os 7 visitantes que a gente recebe na Sukkah nos dão o poder ou de usar cada Sfirá de maneira positiva e proativa, né, da maneira que eles personificam, ou de maneira oposta. Na vida, então, eu sempre vou ter que pensar, cada vez que eu realizo um ato, né, eu estou usando para algo benéfico e sagrado, né, com sabedoria e com discernimento, ou eu estou usando de uma maneira oposta. Não é a Sfirá em si que tem essa energia. Vou dar um exemplo. A Sfirá de Hesed, tá? Por exemplo. Se eu usar ela de maneira bem empregada, né, o que acontece? Quando eu estou atraído por algo, eu estou perseguindo algo que é realmente positivo e benéfico para mim. Porque Hesed tem a ver com atração, com amor. Tá? Então, nesse sentido, Hesed pode ser o maior de todos os atributos. Tá? Quando nos leva, por exemplo, a ser mais amoroso, mais generoso, me força a me dar mais de mim mesmo, a me doar, a contribuir para o mundo, a ajudar os necessitados. Nesse sentido, Hesed está sendo empregado de uma maneira santificada, que nos impele a trazer luz para o mundo, a trazer amor, trazer compartilhamento. Mas eu poderia usar Hesed de uma maneira profana, de uma maneira destrutiva. Vou dar alguns exemplos, ou um exemplo. Um marido que é infiel à esposa porque ele não consegue controlar o seu amor por uma única mulher. Né? Ele não pode chegar e falar, meu amor é muito grande, eu estou distribuindo entre várias mulheres. Não, ele está pervertendo a energia de Hesed. Percebe? Outro exemplo, né, de uma Hesed usada incorretamente. Um pai que dá para o filho tudo que o filho quer, sem jamais discipliná-lo em nada, sem nunca dizer não para o filho. O pai pode achar que ele está sendo o melhor pai do mundo, mas qualquer pessoa vai te dizer que, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está mimando o filho, ele está estragando o filho. Talvez até criando uma pessoa muito problemática no futuro. Porque esse filho lá no futuro, ele não vai aprender que ele precisa trabalhar, por exemplo, para conquistar o que ele quer da vida. Ele não vai aprender um senso de disciplina, de responsabilidade. Né? Então, você dar, por exemplo, sem considerar a quem, né, ou sem considerar algumas vezes uns limites, é um exemplo de Hesed mal utilizada, de Hesed imprópria. Tá? Então, não percebe que a Hesed por si só ela não é boa ou ruim, depende de como eu aplico. Tá? A Sfirá de Hesed, para continuar aqui nesse caso, ela pode até ser mal utilizada no relacionamento com Deus mesmo. Né? A atitude de uma pessoa que diz assim, olha, eu amo a Deus, tá? E Deus então tem que me amar em troca. E, portanto, eu posso fazer o que quiser que Deus vai me entender. Como é uma relação de amor, não importa o que eu faça. Essa é uma expressão profana de Hesed. Todo relacionamento, e certamente também esse relacionamento entre ser humano e Deus, tá bom, ele requer amor, é verdade, mas não só amor. Ele vai requerer limites, como a gente falou. Vai requerer fronteiras. Vai requerer um senso de respeito, que não são manifestações de Hesed, por exemplo, mas da energia oposta, de Gevurah. Né? Não adianta falar, minha relação com Deus é por amor, então tá tudo liberado. A Sefirá de Gevurah também vai ser essencial à vida. É, por exemplo, o que nos vai dar um sentido de autopreservação. Né? Quer ver um exemplo? Gevurah é a emoção que faz eu ter comedimento, que faça eu me retrair, que faça eu ter medo. É o que me impede, por exemplo, de colocar a mão no fogo. Isso é Gevurah. É a Gevurah também que me permite agir de maneira mais centrada, de maneira mais organizada, de maneira mais disciplinada, com aspectos positivos. Mas a Gevurah pode ser empregada de uma forma destrutiva, como outras Sfirot, profana e maligna. Por exemplo, quando através de atos de egoísmo, né, quando eu não penso mais ninguém, só em mim, ou atos de hostilidade, atos de violência. Né? Um pai que não dá o que o filho precisa, né, porque ele acredita, o meu filho tem que aprender a cuidar de si mesmo. Né? Meu filho tem que aprender na marra a se virar. Ele está no oposto de Hesed, percebe? Ele está empregando a Gevurah de um modo truncado. Essa Gevurah se torna uma malignidade, principalmente quando ela leva realmente à violência, especialmente contra crianças ou contra pessoas fracas e oprimidas. É uma grande diferença disciplinar os filhos e abusar deles, né? Largá-los ao mundo e esperar que eles cresçam sozinhos. Gevurah é força e poder. Se eu não cuidar, né? Se eu não manipular isso aí com cuidado, pode resultar em atos monstruosos. Mesmo as Sfirá de Tiferet, que geralmente é sinônima de grandes virtudes, né? Harmonia, equilíbrio, também beleza, justiça, né? Paz, tem um lado positivo e um negativo. A Tiferet ela vai ser bem empregada quando ela leva os pais, por exemplo, a educar os seus filhos com equilíbrio, como a gente está falando, sem mimá-los, mas também sem feri-los, sem usar o poder de forma autoritária. A Tiferet é compaixão, significa agir de forma equilibrada, fazer o que for melhor para o outro.
Mas a Tiferet também pode ser usada de forma errada, como eu estava falando. A Tiferet é muito mal empregada, por exemplo, numa situação em que eu preciso agevurá, tá? Então, vamos supor um caso em que eu precisaria lidar com gevurá, tá? Mas eu lido com compaixão com a maldade, tentando entendê-la ou eximir os perpetradores. Né? Eu tento passar pano para quem faz mal, eu tolero o mal, permitindo que ele seja fomentado. Às vezes eu tenho que ser severo, eu não tenho que ceder, eu não tenho que abrir espaço para compaixão. Esse seria um caso errado de Tiferet, percebe? A quarta Sfirá, Netzach, é um ingrediente imprescindível para o sucesso, a gente falou um pouquinho dela. Né? É o que nos impele a realizar algo com a nossa vida, a ter sucesso na vida, concretizar as nossas intenções. Tá? Para isso eu preciso de ambição, eu preciso de força de vontade. Tem aí uma frase que eu não sei exatamente de quem é, mas que fala o seguinte: uma vontade de ferro não garante o sucesso, mas a falta dela pode garantir o fracasso. Para ter sucesso nas nossas empreitadas, eu preciso de Netzach, para ter essa vontade de ferro, para vencer os obstáculos, para lutar contra as oposições que eventualmente possam surgir, para ter garra, força de vontade. Mas, de novo, essa sfirá pode ser usada de maneira perniciosa, né, quando ela faz a pessoa se valer de qualquer coisa para justificar os fins. Né? Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, quando elas estão tentando alcançar algum objetivo, algum propósito de vida, o que elas fazem? Elas pisam nos outros, elas destroem a vida dos outros sem qualquer consideração. Né? A ambição e a determinação dessas pessoas está mal colocada. Pode levar essas pessoas a fazer coisas muito boas, mas às vezes pode fazer com que essas pessoas se tornem desprezíveis, egoístas, predadoras. Aí já é uma netzach mal colocada. Continuando nos exemplos. Quinta Sfirá, Sfirá de Hod. É uma qualidade que, infelizmente, a gente não encontra com muita facilidade nas pessoas, tá? Ao contrário das outras Sfirot. Hoje a gente vive, segundo a Kabbalah, uma era de muito ego, né? Ego inflado. Então é raro encontrar alguém que tenha a Sfirá de Hod. Por quê? A Sfirá de Hod ela envolve aceitar a autoridade de terceiro. Todo mundo quer ser líder, mas pouca gente quer ser liderada. Tá? Mas assim como Netzach, Hod é um instrumento necessário para o sucesso. Eu saber que às vezes o outro sabe mais que eu e eu deixo ele conduzir. Aquele que apenas utiliza Netzach, né, que sempre precisa ter a sua vontade realizada, que não consegue trabalhar em equipe, não é tão eficaz quanto aquele que faz uso da quarta e da quinta Sfirot emocionais combinadas, Netzach e Hod. Usar apenas Netzach ou apenas Hod é tentar, é como correr com uma perna só, né? Tentar correr com uma perna só. Então, tem um livro aí que ficou muito famoso um tempo atrás, que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Talvez vocês já tenham lido. Ele diz lá, é melhor ser independente do que dependente, mas o ideal é ser interdependente. Essa é uma frase muito bacana. As pessoas que elas acreditam que elas podem fazer tudo sozinha, elas não são tão produtivas e eficazes quanto as que sabem trabalhar em grupo. Agora, para ter condições de trabalhar bem em grupo, é preciso empregar Hod. Eu estou falando tudo isso para a gente entender um pouquinho o que é Hod. A pessoa tem que ser humilde às vezes, e até talvez submissa mesmo. Como eu disse, saber que eu não sei e deixar o outro cuidar. Isso vale tanto para relações profissionais, tá, quanto relações pessoais. Quantos casamentos talvez não se desfazem não por falta de amor entre os cônjuges, mas porque nenhum dos dois dá o braço a torcer, sabe? Falar, não, o outro sabe fazer melhor, deixa o outro conduzir. Às vezes marido e mulher querem que a sua vontade prevaleça, né? Fica uma briga de egos, como eu falei, de ego inflado. E isso acaba resultando em conflito contínuo, o tempo inteiro, ressentimento e a relação acaba. Bom, do mesmo modo que as outras Sfirot, no entanto, Hod pode ser usada de maneira bastante errada, tá? Exercer esse atributo não significa ser capacho, permitir que a sua pessoa seja usada, seja abusada, que as pessoas pisem em você. Não é abrir mão da sua vontade, tornar-se um ser passivo, né, que qualquer um faz o que quer. Você estaria usando o roda errado. Uma pessoa que sempre se submete aos outros, né, ela não está só abrindo mão da sua liberdade, ela está permitindo que os outros sejam tiranos. Ela está permitindo que os outros usem de modo inadequado a netzach delas, né? Então ela está dando poder indevido e impróprio para os outros, percebe? As pessoas que também, por exemplo, ficam quietas perante o mal, estão se tornando parceiros desse mal, tá? Elas também estariam usando o Hod de maneira errada. Então há uma linha tênue entre ser humilde e ficar quieto frente a algumas coisas.
A sexta Sfirá de Yesod é uma ferramenta metafísica através da qual a gente se relaciona com os outros. Quando a gente usa Yesod de maneira adequada, a gente pode ter aí as melhores coisas da vida, literalmente. Relacionamentos muito saudáveis, relacionamentos que nos satisfazem, que são mutuamente benéficos em todos os âmbitos, tá? Emocional, financeiro, material. É através de Yesod que a gente se liga aos outros e a Deus também. Aqueles que se relacionam fácil e que atraem os outros, aquelas pessoas que têm carisma, sabe? Talento especial para formar relacionamentos, em geral, são pessoas que têm a Yesod muito bem resolvida. Essa Sfirá, quando ela é usada de forma boa, de forma santificada, ela aproxima as pessoas, em especial cônjuges, porque ela também tem a ver com relação sexual, tá? Ela une membros da família, ela tem a ver com família, e ela forma amizades sólidas, parcerias sólidas. Ela ajuda a desenvolver vínculo entre as pessoas, professores e alunos também. Mas, como sempre, Yesod pode ser usada de maneira errada. Quando? Por exemplo, se eu usar a Yesod para construir relacionamentos proibidos e pecaminosos. Relacionamentos que não deveriam estar acontecendo. A face negativa de Yesod também vai se fazer ver, por exemplo, quando a pessoa usa o seu carisma e o seu charme para quê? Para enganar, para tirar vantagem, para manipular os demais, sabe? Para passar golpes, né? Esse tipo de coisa. A sétima Sfirá, Malchut, é uma qualidade geralmente encontrada em grandes líderes, grandes comunicadores. Tá? Malchut, que eu já falei aqui para vocês, é realeza, né? Ou real, de rei. Né? É uma Sfirá que não tem nada de muito seu. Ela recebe das outras. Essa é, de acordo com a Kabbalah, na verdade, uma boa definição de um rei verdadeiramente justo, na verdade. Né? O Talmud tem uma definição muito legal que diz: um líder, ele na verdade é o servo dos seus liderados. Um verdadeiro rei, né, o rei genuíno de Israel, ele não é nada de si, ele não possui nada de si. Tudo que ele possui é do povo e deve ser usado em benefício do povo, dos seus súditos. A Sfirá de Malchut é, portanto, muito bem utilizada quando ela produz esse tipo de líder abnegado, um líder que, por amor e por desejo de servir aos outros, está trabalhando, né? Aqueles a quem ele representa. Agora, Malchut vai ser usada de forma perniciosa quando ela produz líderes, por exemplo, corruptos, líderes egoístas, líderes interessados a promover a si mesmo, né? Adquirindo poder, adquirindo riqueza, majestosidade e usando a sua posição de liderança só para benefício próprio, sabe? Só para subir na vida, só para ganhar algo na vida. Malchut também é relacionada à capacidade de comunicação, a gente falou da boca, né? O rei Davi, a gente já também trouxe aqui, simboliza a Sfirá de Malchut porque ele compôs os salmos, que são palavras sagradas, né, de louvor a Deus, que transmitem o quê? Fé, força, conforto, ou seja, eu usar a santidade, a boca de maneira santa. O lado negativo de Malchut seria o quê, então? Eu usar a minha comunicação, ou os comunicadores que empregam suas habilidades de oratória com propósitos egoístas, com manipulação, de maneira maldosa. Palavras não de santidade, mas o oposto. A Torá ensina pra gente que Deus criou o universo através da fala. Né? Isso sinaliza que nós também, que fomos criados, né, à imagem e semelhança de Deus, temos o nosso poder de criar a realidade através da fala. A gente pode criar um mundo, pode criar coisas santas, ou pode fazer o oposto, pode criar coisas profanas. Tá? Então, nesse vídeo, a gente está aqui discutindo, né, ou discutimos já, de que forma essas 7 esfirot emocionais podem ser usadas de maneira positiva ou de maneira negativa. O que vai definir aqui, pessoal? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio do ser humano. Que quer dizer que eu vou poder usar esses atributos como eu quiser. Todos nós vamos poder escolher viver uma vida que é pontuada pela bondade, pela santidade, pela produtividade, pela efetividade, né? Pegar esses atributos e usar para bem. Ou eu também sou livre, e muito claramente a Kabbalah vai dizer, para escolher o oposto. Tá? Só que depois eu tenho que aguentar as consequências da minha escolha. Eu vivo num mundo de causa e consequência. Tá? Todo ser humano vai ter essas 7 esfirot emocionais que a gente está abordando. Mas também é verdade que geralmente uma dessas esfirot exerce mais influência nele do que as demais. A gente sempre tem uma que predomina. Para que a gente possa desenvolver todas as facetas da nossa vida que eu mencionei aqui, eu preciso melhorar todos os 7 atributos, tá? Especialmente aqueles que não são muito fortes. A festa de Sukkot vem para pedir isso. Mas eu também tenho que ter certeza de
que eu vou utilizar de modo adequado e mais pleno aquela esfera emocional que já é forte dentro de mim. Só porque ela é forte não quer dizer que eu estou usando bem. Então eu tenho que também tomar um cuidado com isso. Então nós temos até o fim da festa de Sukkot, o último dia de Sukkot, para eventualmente fazer esse tipo de trabalho. E quando eu faço isso, diz a Kabbalah, eu estou inclusive mudando decretos que possam ter sido feitos para mim. Essa semana de Sukkot que nós estamos vivendo, não é à toa, é uma festa alegre, como eu falei também para vocês. É uma época muito auspiciosa do ano, porque eu estou fazendo esse trabalho interno de autoaperfeiçoamento e melhorando como ser humano. Né? Quando eu começo aqui a aprender as lições fornecidas pelas práticas ligadas a Sukkot, os rituais, quando eu começo essa grande tarefa de consertar e melhorar as minhas firotas emocionais, a alegria que isso me dá é muito grande, de eu perceber que eu estou melhorando como ser humano. Né? Eu me sinto realmente mais impelido até a retribuir para o universo essas energias, de maneira abundante, de maneira espiritual, de maneira material, de maneira emocional. Eu sinto que a vida está sendo realmente abençoada, né? Não só como na minha vida particular, mas como um todo, como humanidade mesmo. E aí a gente acaba realmente tendo um ano que acabou de começar de mais prosperidade, de mais abundância, de mais benevolência e de grandes bênçãos. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.